Você sabe lidar com a sua raiva quando ela vem? Existem 3 maneiras da gente lidar com a nossa raiva e eu vou falar de cada uma delas. Mas antes aproveita e já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos que nós postarmos aqui. Bom, para começar, vamos entender que a raiva é normal, é natural. Ela é uma das 6 emoções básicas, segundo Paul Ekman, norte-americano, que fez essa pesquisa e chegou à conclusão de que essas 6 emoções já vêm com a gente de fábrica. A gente já nasce com o cérebro configurado para termos essas emoções, para sentirmos essas emoções. Não é nada aprendido, não é cultural, não. É inato. Todos nós temos 6 emoções básicas. Se quiser saber quais são as outras 6, você poderá ver em outros vídeos aqui no canal. E também tem aquele filme Divertidamente que foi baseado nesse conceito. Mas enfim, a raiva é uma das 6 emoções básicas que todo ser humano sente. É normal, é natural. O que a gente tem que ter cuidado é como lidar com a raiva. Quando a gente sente raiva, o que a gente faz com isso? Como nos comportamos? Para onde essa raiva vai nos levar? E aí sim, existem 3 caminhos. E nós vamos falar de cada um dos 3, porque nem todos são bons. É importante termos essa consciência e podermos escolher como reagir quando sentirmos raiva. A primeira, talvez a mais difundida, a mais comum, é o bateu, levou. Você fica com raiva, você quer ou agredir quem te deixou com raiva, ou a coisa que te deixou com raiva, você quer revidar. O sentimento de vingança nasce aí, do menor ao mais grave. É aquela coisa de você ter a emoção e na mesma hora transformar ela em algo que vai ferir alguém. Bom, é óbvio, acho que nem precisaria dizer, que esse caminho não é o mais apropriado. Porque além de ferirmos o outro, o que pode já trazer consequências por si, traz consequências para nós mesmos. Ou seja, nós podemos criar situações difíceis, complicadas para a nossa vida, e em casos mais extremos, uma pessoa que age assim pode ir presa, enfim. Mas também, para a própria pessoa que age dessa forma, há um prejuízo, porque ela não vai se sentir bem, não alcança o bem-estar. Seja a vingança, ou seja, uma reação automática e imediata de fazer algo contra o outro, o que vai além da defesa, já é algo mesmo de ataque, de agressividade, não leva ninguém ao bem-estar. A pessoa não se sente bem. Então, não é recomendável esse caminho. É o primeiro do qual falamos, porque, infelizmente, na nossa sociedade, ainda é o caminho mais usado. Mas tem um outro caminho que poderíamos dizer que é o outro lado, é o extremo oposto, que é a pessoa engolir. Ela fica em silêncio, ela reprime aquela raiva e pior do que apenas reprimir é quando ela finge que não está com raiva. E pior ainda quando ela se convence de que não teve raiva. E começa a achar, que bom, eu já superei isso, já sou a pessoa mais evoluída, eu sou bonzinho, eu não sinto mais raiva de ninguém. Não sentir raiva é impossível porque, como falamos, é uma das 6 emoções básicas. Agora, você não reagir, não ferir ninguém, não quer dizer que você deve engolir. Se você engole, mas a raiva continua viva, ela continua em movimento, ela continua fervendo e ela vai para dentro, você engole aquilo vai te fazer mal. Uma raiva engolida pode gerar até uma úlcera ou uma afecção de pele, algum problema físico, orgânico, alguma doença. Então não devemos engolir a raiva também. Esse caminho também não é recomendável. E antes de falarmos do terceiro,
vamos entender uma coisa. Tudo na vida tem dois lados. Tudo tem um aspecto que podemos chamar de positivo e outro aspecto que podemos chamar de negativo. E mais ainda, o aspecto positivo também tem seu lado positivo e seu lado negativo. E o aspecto negativo também tem um positivo e negativo, e assim por diante, em subdivisões infinitas. Tudo tem dois lados. É o que Jung chama de os pares de opostos. Ok. Então, devemos entender que o primeiro caminho que eu falei, que é o de agredir, de usar a raiva para ferir, é uma coisa não recomendável, é ruim, porém tem um lado positivo que é você extravasa, você expressa aquilo, você se livra daquela energia negativa, pesada, que a raiva pode ter te trazido. Então tem esse lado bom. Mas não é recomendável, porque, por tudo que já falamos, um lado negativo que pode trazer sérias consequências. O outro extremo, que é o de engolir a raiva e agir como se não tivesse com raiva, também não é recomendável. Mas também tem um lado bom, que é a pessoa fica aliviada, ela sente que conseguiu evitar um mal maior. Se ela se convenceu de que ela é boazinha, ela vai se sentir feliz com isso, contente pelo menos com isso, que bom que eu consigo já não revidar. Porém, também não é uma coisa boa, porque a pessoa está engolindo e aquilo vai estar prejudicando de dentro para fora. Ok, agora vamos falar do terceiro caminho. O terceiro caminho, ele pega o melhor de cada um dos outros dois. Ele pega a possibilidade de expressar, de extravasar e traz também o alívio, o bem-estar, a sensação boa de estou sendo melhor. E como é que é isso? É expressar, sim, porém em ambiente controlado. É a gente falar ou de alguma forma, colocar para fora aquela raiva, mas de uma forma que não fira ninguém, nem o outro, nem a si mesmo. E há diversas maneiras de fazer isso. Na hora que você expressa, na hora que você extravasa, que você põe para fora aquela raiva, você está se livrando da energia e, por não estar ferindo ninguém, você está se sentindo melhor. Você está chegando numa situação de ter cumprido o ciclo da raiva como emoção natural. Mas ela não fez mal. A raiva em si, ela é positiva por trazer essa garra, essa gana, essa energia, essa disposição, essa vontade de conseguir. A energia da raiva é forte e ela pode ser benéfica. Mas para que a gente possa aproveitá-la em seu todo, precisamos conseguir expressá-la e sem ferir ninguém. E para isso precisamos expressá-la de uma forma em um ambiente controlado. Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo, uma maneira única de você conseguir fazer isso. Depende de você. Cada pessoa, conforme sua personalidade, tem um jeito de fazer isso. Mas eu vou dar alguns exemplos para que você tenha ideia de como você pode expressar a sua raiva. Existem desde das práticas mais difundidas, mais comuns, que é, por exemplo, você socar um travesseiro ou uma almofada ou um colchão, algo que não vai te machucar. Se você for socar a parede, você também expressa a raiva, mas você vai se machucar. Então, escolha alguma coisa macia e soque. E coloque nesse soco toda a energia da raiva que você está sentindo, até você sentir que gastou. É uma das maneiras. Algumas pessoas sentem-se bem fazendo isso. Uma outra maneira é você poder gritar em um ambiente que ninguém vai te ouvir. Seja um carro com as janelas fechadas, você sozinho dentro do carro, ou num apartamento que não tenha vizinho perto, que as paredes tenham uma proteção acústica melhor. Enfim, você gritar. E pode gritar o que quiser, seja apenas um A ou um xingamento. É você liberar aquilo até sentir também que gastou e você está mais aliviado.
E daí a gente pode derivar algumas variações, como você pegar uma boneca ou um ursinho de pelúcia ou até um objeto qualquer que represente a pessoa que te deixou com raiva ou o fato que te deixou com raiva e você se dirigir a esse símbolo, a esse objeto e xingá-lo e gritar com ele, falar para ele tudo o que você sentiu, o porquê que você sentiu, como que aquilo te fez mal. Solta, desabafa em cima de algo que não vai se sentir ferido. Você vai também se aliviar. E por aí vai. Existem inúmeras formas de você descobrir o seu jeito particular de expressar a sua raiva sem ferir ninguém e sem ferir a si mesmo. E eu vou terminar contando um caso de uma paciente que eu tive há muitos anos atrás e que descobriu um jeito muito curioso de extravasar a raiva dela. Essa moça, quando percebia que estava com raiva, ela ia para a cozinha, pegava um pacote de biscoito maisena, pegava um martelo de socar carne e saía batendo naquele pacote até esfarelar completamente os biscoitos. Quando aqueles biscoitos já tinham virado farelo e ela já tinha sentido que tinha se aliviado, tinha dissipado aquela energia pesada da raiva, ela então pegava aqueles farelos e fazia um doce, uma palha italiana. E com isso, ela, além de ter extravasado a raiva, se sentido melhor, ela ainda tinha um doce gostoso para comer. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo.